Bom dia, estamos aqui hoje para mais uma aula de biologia, certo? É um prazer vê-los novamente. Hoje o nosso assunto trata-se da fotossíntese, né? Hoje nós vamos conversar aí sobre o processo de fotossíntese, né, de uma forma geral, a sua importância. E logo após isso nós vamos entender como é que funcionam as suas fases. Para começar, eu quero que vocês peguem o livro de vocês, abram lá na página 262, é onde está o nosso assunto, certo? O que a fotossíntese ela representa para a planta, né? Não só as plantas fazem fotossíntese, mas também algumas algas e cianobactérias, tá? Quando nós pensamos nas plantas, né, por que elas fazem a fotossíntese? Quando nós pegamos a construção da palavra fotossíntese, síntese significa produção e fotos, luz, né? Produção a partir da luz. Produção a partir da luz, justamente, produção a partir da luz. Fotossíntese é o processo no qual a planta ela faz a produção da sua matéria orgânica. A planta ela é um ser autotrófico, né? Isso significa o quê? Que ela produz o seu próprio alimento. Ela faz a produção da matéria orgânica que vai construir o seu corpo. É a partir da fotossíntese que a planta vai conseguir tudo para a sua sobrevivência. Então, nós podemos dizer que a fotossíntese, ela representa para a planta a nutrição orgânica, sua nutrição orgânica, certo? Ela representa aí a sua nutrição orgânica. A planta, ela faz a nutrição mineral, que foi o que a gente viu na aula passada, né? Ela retira do solo água e sais minerais. E por exemplo, né, faz a fotossíntese quando realiza, né? Ela faz a fotossíntese para produzir a sua matéria orgânica, que é a matéria aí logo após a transformação da água e sais minerais, certo? Além disso, onde é que acontece a fotossíntese, tá? A fotossíntese na planta ela acontece nos cloroplastos, que é essas partezinhas verdes que vocês estão vendo aí no interior da célula, tá? Ela acontece nos cloroplastos. Quando eu falo dos cloroplastos, eu me refiro aos seres eucariontes. Por quê? Porque as cianobactérias são seres procariontes, né? E nelas a fotossíntese acontece na própria célula, tá bom? Continuando, tá? Qual a importância ecológica da fotossíntese? Primeiro, né, a fotossíntese ela realiza a captura de CO2, né, o CO2 atmosférico. Professor, o que é CO2? Gás carbônico, tá, pessoal? Hoje em dia se fala muito sobre a retirada desse CO2 da atmosfera, em virtude do agravamento do efeito estufa e do aquecimento global. Professor, o que isso tem a ver, né? O principal gás associado ao efeito estufa é o gás carbônico, tá? Que é associado ao gás metano, eles geram uma película de gases que permitem a passagem da luz solar, porém eles retêm calor, tá? Quanto mais espessa, né, mais grossa for essa película, mais retenção de calor nós temos e por aí aumenta-se o efeito estufa, né, o aquecimento global. Se eu, né, sei que existem seres que fazem a retirada, né, desse CO2 da atmosfera, então eu preciso ter o quê, né? Eu preciso ter a consciência de que é um grande aliado da importância ecológica, tá? Professora, mas nós temos a Amazônia, que é considerada aí o pulmão do mundo. Vamos lá. Na Amazônia nós temos árvores muito antigas, árvores aí de grande porte. E isso, né, isso influencia no quê, tá? O processo que ela faz de fotossíntese retira, sim, uma grande quantidade de gás carbônico do ar atmosférico. Porém, tá, no processo de respiração, ele se anula basicamente, tá? Porque ela joga novamente esse CO2 lá. Entendido?
Um outro ponto, que é a renovação de oxigênio, certo? Quem é que é o responsável por essa renovação do oxigênio, tá? Quem é o responsável por essa renovação do oxigênio são os micro-organismos, tá? As algas, principalmente, que liberam grande quantidade de oxigênio. Eles retiram o gás carbônico, né, que traz o problema do aquecimento, e renovam o oxigênio, que é fundamental, né, para nós, por exemplo. Um outro ponto que nós temos é o fluxo de matéria e energia. A fotossíntese, ela permite que a matéria inorgânica seja transformada em orgânica, com a ajuda da energia luminosa, né? E elas, por sua vez, são passadas aí na cadeia alimentar. Como, professora? Lembram que vocês já estudaram a cadeia alimentar? Os primários, secundários, decompositores, tá? É dessa cadeia que nós estamos falando. A fotossíntese, ela faz com que a energia e a matéria seja passada em toda essa cadeia alimentar, ok? Um outro ponto, né, nós vamos ver aí a questão da luz. A luz que é necessário para que aconteça a fotossíntese é a luz solar, tá? A fotossíntese, ela é a produção de matéria orgânica, que tem como principal fonte de energia a luz, né? Nos comprimentos de onda, né, mora a chave da fotossíntese. Como assim comprimentos de onda? Vou explicar. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Quando a luz solar chega, que a gente tem ela aqui refletida no prisma, tá? A luz branca é a luz solar. Porém, quando ela passa pro prisma, tá? Tem-se aí o reflexo das cores, né? Que são chamadas luz invisível, onde a gente tem aí as cores do arco-íris. Professora, qual a importância disso? Tá? As plantas, né? Ela possui certos pigmentos. E esses pigmentos, eles absorvem certos comprimentos de onda. O que a gente tem aqui, ó, tá? Quando eles absorvem esses certos pigmentos de onda, né, temos aí a clorofila. A clorofila, que é o principal pigmento da planta. Existem vários tipos de clorofila, tá, pessoal? A, B, C, D e aí por diante. Só que os principais é o A e o B. Quando a planta ela absorve os comprimentos de onda, né, absorve a luz, a clorofila A e B, ela tem a maior, ela absorve maior, né? O violeta e o vermelho. E quando ela reflete, temos aí a cor verde, que é o pigmento que nós vemos em todas as plantas, tá? Agora, né, se vocês não têm dúvidas, vamos aí para as etapas. A fotossíntese, ela possui 2 etapas. Não é nada complicado, vocês vão conseguir entender facinho, tá? A primeira é a etapa fotoquímica. O que é a etapa fotoquímica? Para acontecer a etapa fotoquímica, é necessário que se tenha luz, tá? Se não tem luz, não acontece a etapa fotoquímica, certo? A etapa fotoquímica, ela também é conhecida aí como reações de claro, certo? Além da etapa fotoquímica, nós temos a etapa química, que é conhecida como reações de escuro. Para acontecer a etapa química, é necessário que se tenha a etapa fotoquímica, tá? Aí agora vocês me perguntam, professora, a etapa fotoquímica, ela acontece durante o dia e a etapa química durante a noite? Não, tá, pessoal? Para a etapa fotoquímica acontecer, é necessário apenas que nós tenhamos luz, que a planta tenha luz. E para a etapa química acontecer, é necessário que tenha sido feita a etapa fotoquímica. Ela acontece a qualquer hora do dia, tá? Não tem isso, certo? Trouxe para vocês aqui a fórmula, né, da fotossíntese, certo? Aqui nós temos água, o dióxido de carbono,
tá? Que através da luz formam a glicose e o oxigênio, que é o que a gente tem aí de necessário para a construção, né, para a formação da planta, certo? Vamos responder a atividade aí que vai ser passada no grupo. Por hoje é só. Beijos.